Este segundo programa, para comentar Mateus capítulo 1, versículo 11, se deve à figura de Jeconias, que é citada no versículo 11 e vai ser citado no versículo 12. Porque o versículo 11 diz que Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro de Babilônia. No versículo 12, o versículo seguinte, que vamos comentar no programa próximo, Jeconias vai gerar seus filhos após o cativeiro de Babilônia. Pergunta-se por que Jeconias é citado duas vezes, uma no cativeiro e outra depois do cativeiro. Responde de forma muito inteligente Santo Agostinho no Sermão 51. Ele tenta explicar essa dicotomia, essa repetição. Jeconias no cativeiro e Jeconias depois do cativeiro. É a mesma pessoa ou são pessoas diferentes? A deportação para a Babilônia ocorreu sob Jeconias, a quem não foi permitido reinar sobre o povo judeu. Era uma prefiguração de Cristo que os judeus não queriam que reinasse sobre eles. Israel transmigrou entre os pagãos. Isto significa que os pregadores do Evangelho penetraram entre os povos pagãos. Por que então se surpreender que Jeconias seja contado duas vezes? De fato, se ele foi figura de Cristo que passou dos judeus para os pagãos, reflete o que Cristo é entre os judeus e os pagãos. Ele não é a pedra angular? Olhe para o final de uma parede e o início de outra na pedra fundamental. Uma parede é a medida até a mesma pedra, e dela outra parede. Por duas vezes, conta-se a pedra angular que une uma e outra parede. Desde então, Jeconias era a figura do Senhor. Ele o representava, de certa forma, simbolicamente, como a pedra angular. Além disso, assim como Jeconias não foi autorizado a reinar sobre os judeus, mas foi levado cativo para a Babilônia, assim também Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores, tornou-se a pedra angular, para que o Evangelho pudesse alcançar os pagãos. Portanto, não hesite em contar a pedra angular duas vezes, e você encontrará o número que está nas Escrituras. Desta forma, as gerações são 14, mais outras 14, mas não fazem 42, mas 41. Vamos dar um exemplo. Se uma fileira de pedras se alinha em uma linha reta, elas são contadas uma a uma. Se, por outro lado, a fileira se dobra de modo a formar um ângulo, a pedra onde a fileira se dobra deve ser contada duas vezes, pois pertence não apenas à série que leva a mesma pedra, mas também à série que começa a partir dele. Da mesma forma, enquanto a série de gerações permaneceu naquele povo, há 14 gerações em linha reta. Mas quando a série foi dobrada na época da transmigração para a Babilônia, formou-se uma espécie de ângulo de Jeconias, de modo que deve ser contado duas vezes como uma prefiguração da pedra angular sagrada. Santo Agostinho aqui faz alusão à conclusão do evangelista Mateus ao dizer que as gerações de Cristo, que antecedem Cristo, na genealogia dele, são 3 gerações de 14. 3 vezes 14 dá 42. Mas Jeconias foi repetido e ele resolve o problema com a questão da pedra angular, porque a pedra do ângulo é a última desta e também a primeira da outra. Se você conta a partir da última, ela dá 42. Se você conta a partir dela até o final, dá 41. Mas ela é a mesma, o que na verdade não é contradição nenhuma.